Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira, uma palavra de esperança para o seu coração, para a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, clique aí embaixo no botãozinho inscrever, inscreva no canal e também ative as notificações. Para isso, clique no sininho e toda vez que chegar um vídeo novo no canal, você será notificado. Aproveite também e compartilhe esse canal com o máximo de pessoas que você puder. Dessa forma, você vai estar espalhando esperança na vida das pessoas. Eu quero começar o vídeo de hoje lendo com vocês o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abre em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Isso são palavras de Jesus. Esse versículo, ele fala de relacionamento. Relacionamento entre duas pessoas. Jesus e o homem, o ser humano. E é impressionante que ele deixa muito claro que está batendo na porta. Se a gente ouvir a sua voz e tomar a atitude de abrir a porta, então perceba que é uma escolha. Tomar a atitude de abrir a porta, o Senhor entra, senta à mesa e ceia conosco. Mesa significa relacionamento, mesa significa intimidade. E Deus, ele sempre procurou um relacionamento com o ser humano, um relacionamento com a sua criatura, com a sua criação. E isso não está só no livro de Apocalipse, porque a impressão que a gente tem é que ele está procurando esse relacionamento agora só no final, né? Mas se você olhar desde Gênesis, desde a criação, Deus sempre esteve presente na vida do homem, querendo se relacionar com o homem. Veja o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Abra agora comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nesse versículo eu quero destacar a primeira parte, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. A viração do dia era o momento em que o dia findava e começava um outro dia. É como se fosse para nós aqui agora o final da tarde, o final do dia. E aí já estava começando um novo dia. Interessante é que o Senhor, todo dia, ele ia lá no jardim ter um relacionamento com Adão. A Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar, né? Eu pelo menos imagino o Senhor chegando, conversando com Adão, conversando com a sua obra-prima, que ele fez questão de criar com as suas próprias mãos. E lá eles mantinham um relacionamento sem reservas, sem medo, completamente íntimo. E um relacionamento desse nível, que é um relacionamento maduro, ele gera em nós confiança, ele gera em nós esperança, ele gera em nós maturidade. E é um relacionamento desse nível que o Senhor, até hoje, busca ter com seus filhos, principalmente com aqueles que o buscam. Mas o versículo não para por aí. O versículo continua dizendo: E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Que estranho. Adão estava acostumado a sempre ter esse relacionamento, ter esse encontro com Deus na viração do dia, esse relacionamento íntimo. E o que será que aconteceu? Se você olhar nos versículos anteriores, houve a queda do homem. O homem pecou.
E dessa forma, o pecado entrou na humanidade. E esse pecado, o que ele fez? Ele separou o homem de Deus. Agora observe que mesmo o homem tendo pecado, no momento da viração do dia, Deus estava lá, procurando por Adão. Porque o versículo fica bem claro. Eles ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim. Então, provavelmente, Deus estava falando: Adão, cadê você, meu amigo? Cadê você, meu filho? Estou aqui te esperando, vamos conversar. A Bíblia não relata isso, mas isso são palavras minhas. Mas eu imagino. Então, quem se afastou de Deus não foi Deus que cancelou esse relacionamento. Pelo contrário, Deus estava ali. Deus estava presente. Mas quem se afastou de Deus foi o homem. Por causa do pecado, o homem se distanciou de Deus. Esse relacionamento íntimo, esse relacionamento maduro, esse relacionamento que gera em nós esperança, confiança, naquele momento da queda do homem, foi quebrado. E se a gente continuar lendo a Bíblia, se a gente continuar lendo a palavra de Deus, a gente vai ver que independente do pecado, independente daquilo que o homem cometeu e que vinha cometendo, Deus sempre estava presente, sempre buscava ter um relacionamento com o homem. Entenda que Deus, ele abomina o pecado. Deus, ele tem nojo do pecado. Mas ele ama o pecador. Ele ama o pecador, ele ama você, ele ama a mim, que somos pecadores. Agora abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 26, versículo 12. Levítico foi muito tempo depois, da queda do homem, que o homem cometeu ali o pecado. Mas olha que interessante esse versículo, é aquilo que eu comentei, mesmo diante do pecado do homem, mesmo o homem tentando se afastar de Deus como consequência do pecado, Deus sempre esteve presente, sempre quis estar perto do homem. Olha o que está escrito em Levítico, capítulo 26, versículo 12. Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Olha que maravilha isso. Olha quanto amor envolvido nesse versículo, nessa palavra de Deus. O homem sendo pecador, o homem sendo cruel, o homem que fez a sua carne prevalecer, Deus estava ali. Deus estava ali procurando o homem, dizendo que andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, ou seja, eu continuo sendo o vosso Deus. Eu não mudo. Deus não muda, Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente Deus, soberano, criador, sustentador de todas as coisas. Independente do que o homem faça ou deixa de fazer, ele é Deus. E ele continua: e vós sereis o meu povo. Somos o povo de Deus. Entenda isso. Não importa o que você fez, não importa qual sentimento fica martelando a sua cabeça, o seu coração, se é sentimento de culpa, se é medo, se é ansiedade, se é angústia, não importa. Ele continua te amando, ele continua me amando, ele continua querendo um relacionamento comigo e com você. Então não olhe para aquilo que você sente, não olhe para os medos que você tem, não olhe para o sentimento de culpa que você tem. Procure se relacionar com Deus. Esse relacionamento com Deus vai gerar em você esperança. Abra agora comigo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. É um versículo fantástico, é um versículo que todos nós conhecemos muito bem, que João retratou muito bem a vontade de Deus, a decisão de Deus de resgatar o homem, de resgatar esse relacionamento
Diz assim o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Deus se fez homem. Deus quis um relacionamento mais profundo com a gente, comigo e com você. Ele se fez homem. Ele largou toda a sua divindade, largou toda a sua glória e se fez homem, se encarnou. Isso aconteceu muito tempo depois daquele primeiro versículo que eu li em Gênesis, onde houve a separação. E Deus agora se fez homem, viveu a nossa humanidade, sentiu a nossa humanidade. E o mais interessante disso tudo é que mesmo ele se tornando homem, vivendo a nossa humanidade, ele não pecou. Jesus Cristo, que é esse Verbo encarnado que se fez homem, viveu a vida toda sua aqui conosco, sem pecado. Sem pecado. E por que isso? Porque depois de um tempo, esse Verbo encarnado, Jesus Cristo, ele foi crucificado. Todo aquele pecado da humanidade, tudo aquilo que foi quebrado através da cruz do Calvário e através da ressurreição de Jesus Cristo, fomos reconciliados com Deus. Então, aquilo que aconteceu lá atrás, no Jardim do Éden, onde houve essa separação, essa quebra de relacionamento, em Cristo Jesus, somos reconciliados com Deus, somos justificados, nos tornamos justos perante Deus. Por que justos perante Deus? Porque o salário do pecado é a morte. O homem que peca, ele merece a morte. Porque aquilo que eu comentei, Deus abomina o pecado, ele tem nojo do pecado, ele não suporta o pecado. Mas ele nos amou de tal maneira que ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então somos tornados justos diante da ira de Deus. Porque sem Cristo estávamos mortos em pecado, em delitos, e a nossa vida estaria arruinada. Então aquele relacionamento que tinha lá na frente, no Jardim do Éden, na viração do dia, Deus quis reconciliar isso. Então, através da morte de Jesus Cristo, o relacionamento agora continua. Através da morte de Cristo, aconteceu uma coisa extraordinária, você já deve ter lido isso na Bíblia. Quando Cristo foi crucificado e quando ele entregou o seu Espírito, o véu do templo rasgou. Então, através de Jesus Cristo, nós temos o livre acesso à presença de Deus. Nós temos esse livre acesso para nos relacionarmos com Deus de forma íntima. Um relacionamento entre pai e filho, um relacionamento entre o Criador e a sua criatura. Como eu falei, nós somos obras-primas do Senhor. Nós temos dentro de nós o fôlego de vida que Ele soprou em nós e nos mantém vivo para a honra e glória dEle. Então, através de Cristo, da morte de Cristo, esse véu que existia no templo era um véu imenso, de fora a fora.
Ele separava o lugar santo do Santíssimo. E naquele lugar, o Santíssimo, o sumo sacerdote era o único que podia entrar. E ele entrava uma vez por ano. E no momento que Cristo, na cruz do Calvário, consumou a sua missão de nos justificar, de nos salvar, de nos reconciliar com Deus, nesse momento, o véu rasgou de cima a baixo, por inteiro. Então, o que separava o homem da presença de Deus acabou. Agora podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Podemos entrar sem medo, sem preocupação, de forma justa, porque somos reconciliados com Deus. Somos justificados através do que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com você. Ele se entregou para que esse nosso relacionamento continuasse. Então, o que eu quero deixar muito claro para quem está assistindo esse vídeo é que o relacionamento continua. Não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo. Então, meu querido, minha querida, continue firme, procure estar se relacionando com o Senhor. Procure se relacionar todos os dias com o Senhor. Um relacionamento com Deus não é baseado em momentos. Não é só quando eu estou lendo a sua palavra. Não é só quando eu estou, por exemplo, na minha igreja ou participando de um culto, seja ele online ou seja ele presencial. Não. Uma vida de relacionamento com Deus é uma vida diária. É dia após dia na presença do Senhor. Não esqueça, eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se você ouvir minha voz, se ouvirmos a voz do Senhor e tomarmos a decisão de abrirmos a porta, Ele, com maior amor, com maior misericórdia, com maior compaixão, Ele entra, senta-se à mesa e se relaciona com a gente. Se relaciona comigo e com você. Então não perca essa oportunidade, abra a porta. Abra a porta da sua mente, abra a porta do seu coração, abra a porta da sua vida e deixe Deus entrar. Deixe Deus entrar. Eu quero deixar, antes de finalizar esse vídeo, 7 conselhos de como buscar esse relacionamento. Né? Porque às vezes quem está me ouvindo fala, é tudo muito bonito, na teoria é tudo muito bom, mas como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu coloco esse meu dia a dia de busca desse relacionamento com o Senhor? Então eu separei aqui 7 coisas que eu acho que é importante para que você possa começar esse relacionamento com Deus. E eu quero deixar você à vontade para qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você queira comentar, escreva aí nos comentários, na área de comentários aí abaixo desse vídeo, qualquer dúvida que você tiver, que eu estou aqui disposto para conversar com você, para te ajudar, para que juntos possamos caminhar nesse relacionamento que é um relacionamento agradável, é um relacionamento verdadeiro, é um relacionamento cheio de amor, cheio de confiança, cheio de misericórdia. É um relacionamento entre pai e filho que nos enche de esperança. Então eu estou aqui disposto a te ajudar. Se você tem alguma dificuldade com isso, se você não tem esse costume, deixa eu te ajudar. Então escreva aí abaixo nos comentários qualquer dúvida que você tiver. E vamos juntos nessa caminhada, nesse relacionamento com Deus. A primeira coisa, o primeiro conselho que eu quero deixar aqui é mantenha uma leitura diária e regular das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Tenha o costume de fazer um devocional. Eu tenho esse costume há muitos anos. Toda manhã, quando eu acordo muito cedo, eu confesso que 6 horas da manhã, até um pouco antes, umas 5h30, 5h40 da manhã, eu já levanto.
E a primeira coisa que eu faço é pegar a palavra de Deus, entrar no meu escritório, que eu tenho um escritório dentro da minha casa. Eu entro no meu escritório, oro ao Senhor, leio uma porção da sua palavra e faço o meu devocional ali naquele momento, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. E isso me enche de esperança para começar um dia novo, para começar um dia fortalecido da presença de Deus. Então tenha esse costume. Tenha esse costume. Leia todo dia, de repente, um capítulo da Bíblia. Uma sugestão, comece pelo Evangelho de João. Leia a Bíblia. Leia o Evangelho de João, capítulo 1, depois no outro dia, capítulo 2. Vai a cada dia, quando você achar que dá para aumentar mais a sua leitura bíblica, leia 2 capítulos. E assim por diante. De tanto você fazer isso, isso vai se tornar na sua vida um hábito. Eu tenho costume de fazer quando eu acordo, mas se você não consegue fazer quando você acorda por algum motivo, faça no final do dia, ou se durante, no meio do dia, você tem aí uma tranquilidade para fazer o devocional, faça o devocional. Leia uma porção da palavra e ore ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele está esperando essa atitude sua. Ele está esperando que você o busque através da sua palavra, através do momento de oração. O segundo conselho que eu quero deixar é que um relacionamento com Deus deve ser um estilo de vida. O que é isso? É aquilo que eu falei anteriormente. As pessoas separam a vida secular de uma vida com Deus, de uma vida, vamos dizer assim, religiosa. Mas não é tudo uma coisa só. A vida com Deus, ela deve ser um estilo de vida. A vida com Deus deve ser diária. Ao acordar, já comece louvando a Deus em pensamento. Comece agradecendo a Deus por esse dia que está começando na sua vida. Lembre-se que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são as razões de não sermos consumidos. E já agradeça por esse dia, de você ter acordado aí com saúde, de você ter acordado no meio de uma família que te ama. Então, um relacionamento com Deus deve se tornar um estilo de vida, seja no seu trabalho, seja na faculdade, na escola, seja em casa. Eu, por exemplo, hoje trabalho em casa e aqui eu vivo a presença de Deus 24 horas por dia. Eu sinto a presença de Deus agora falando com vocês. Ele está aqui, Ele está presente. O Senhor é onipresente, Ele está em todos os lugares. Lembra o que Ele disse? Estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Nos dias bons, Ele está presente. Nos dias ruins, Ele também está presente. Então faça da sua vida de relacionamento com Deus um estilo de vida. Que não seja para você momentos, mas que seja uma busca constante. Um relacionamento constante entre você e Deus. O terceiro conselho é ore. Tenha um momento de oração no seu dia. O devocional é muito bom para isso. Quando fazemos o devocional, geralmente a gente, antes de ler a palavra, a gente ora. Principalmente para pedir a Deus sabedoria, discernimento e que Deus possa falar ao nosso coração através da palavra. Então tenha esse costume de orar. E algumas pessoas acham que orar precisa ser uma coisa especial. Precisa ser uma coisa arregada a aquele ar de vamos dizer assim, de sabedoria, usar palavras chiques, palavras elegantes. Não. Orar é conversar. Entenda que você está se colocando na presença do seu Pai. E conversa com Ele naturalmente. Converse com o seu Pai, converse com Deus, exponha a Ele
todos os seus anseios, todas as suas preocupações. Entenda que ele diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes. Clama ao Senhor. Tenha esse costume de orar sempre, a todo momento. E não precisa só estar orando, falando. Em pensamento você também está orando. Eu faço muito isso. Eu posso estar fazendo alguma coisa, mas a minha mente está no Senhor. Quando eu estou na rua, minha mente está no Senhor. Eu lembro quando eu tinha uma escola, eu tive uma escola de informática, e os alunos, quando estavam fazendo exercício, que eu dava algum exercício para eles em sala de aula, naquele momento eu saía da sala de aula, ia me afastar para um canto da escola, e ali eu orava a Deus. Ali eu expunha toda a minha aflição do momento, todo o meu... Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo, no dia que ele se afastou ali no jardim, no Getsemane, para orar, ele estava ali completamente angustiado, e de chegar ao ponto de dizer, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele fez isso. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver vários momentos em que Deus se afastou para orar, se afastava da multidão para orar. A oração é o momento mais íntimo que temos com Deus. É um momento exclusivo, onde pai e filho conversam. Então esse conselho é de extrema importância. Tire momentos de oração no seu dia. Mas eu tenho que orar toda hora? Não, não há necessidade. Você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas, mas que seu espírito, a sua mente, esteja em oração. Em oração. Amém? O quarto conselho: tire alguns dias para jejuar. E nesse ponto, nesse quarto conselho, eu quero me atentar mais a ele, porque o jejum, ele é de extrema importância. De extrema importância. O jejum é um momento onde a gente enfraquece a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Enfraquecemos a nossa carne e fortalecemos o nosso espírito. O nosso nível de intimidade, o nosso nível de jejum, de relacionamento, através do jejum, aumenta. Fazemos um upgrade no nosso relacionamento com Deus. Então o jejum, pelo menos, sei lá, tira aí uns 3, 4 dias no mês e faça um jejum. De repente, se você puder fazer jejum de 1 semana, 2, 3, enfim. Aquilo que Deus tocar no seu coração, como prática de jejum, faça. É o momento do jejum, é o momento que dizemos para a carne quem manda. E quem deve conduzir a nossa vida, quem deve mandar na nossa vida, é o nosso espírito, que está ligado, que está reconciliado com Deus. Então, no momento do jejum, é isso que acontece. Falamos para a carne, sossega. Sossega. Porque a carne, ela tem desejos. Ela tem vontades. Lá no Jardim do Éden, foi o desejo, foi a vontade que fez Adão, que fez Eva pecar. E esse relacionamento foi quebrado. Através dos olhos, Eva desejou. E naquele momento, o pecado se instalou na vida humana. Então todos nós, nunca esqueça disso, tanto eu quanto você, somos pecadores. Entenda isso. Antes de eu continuar com os próximos conselhos, abre em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo do 23 ao 24.
capítulo 3, do versículo 23 ao 24, diz assim: Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Foi o que eu falei anteriormente, que através de Cristo somos reconciliados, somos justificados, fomos redimidos, porque merecíamos a morte. Mas entenda que o início do versículo diz: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Entenda que todos, não existe um justo na terra. Todos pecaram. Então, a nossa carne pende para esse lado. E quando jejuamos, estamos dizendo para a carne: sossega. Estamos mostrando para a carne quem é que controla a nossa vida. E quem controla a nossa vida é esse Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E quando você for jejuar, algumas pessoas fazem jejum de redes sociais, jejum de uso do celular, mas o jejum que eu estou falando aqui é jejum de alimento. Deixe de comer uma coisa que você gosta bastante, porque o jejum ele é um sacrifício. É uma mortificação das vontades da carne. Então, quando fizer o jejum, às vezes, eu sempre costumo falar, eu quando faço jejum, na maioria das vezes eu faço só de líquidos. Eu deixo de comer coisas e permaneço no líquido. Sopa, água, sucos, nada sólido. Isso é o que eu faço, mas você vai ver qual é a melhor forma de você fazer. Tem gente que não toma café da manhã nem almoça, só vai jantar. Tem gente que toma café da manhã, não almoça e não janta. Fica ao seu critério, mas não deixe de fazer. Pelo menos uma vez, né, no mês, pega aí uma semana no mês ou 3 dias, enquanto você puder. E para aqueles que puder, né, por questões de saúde. Então priorize fazer um jejum na sua vida, jejum de alimento. Com certeza isso vai ser um upgrade no seu relacionamento com Deus. E junto com o jejum, leve o hábito da oração. Como meu pastor disse uma vez, eu achei essa frase fantástica, que o jejum ele é um upgrade na oração. A oração ela fica mais forte, mais íntima, mais espiritual. Porque estamos nesse momento de jejum completamente abertos e sensíveis à voz de Deus. Amém? Quinto conselho. Evite as distrações. O que é evitar as distrações? Você está numa jornada de vida. Entenda que a sua vida ela tem um lugar para chegar. Você está num processo, você está num caminho. A vida ela é uma jornada. Eu não sei se você tem essa consciência, mas um dia, eu e você, vamos morrer. Vamos deixar essa terra. Então, nesse percurso, evite as distrações. Mantenha o seu foco. Mantenha o foco na sua jornada. Para que você possa chegar no final da vida e dizer que nem Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então procure focar na jornada que você está levando. Se está sendo uma jornada sadia, se está sendo uma jornada onde o nome de Deus, o nome do Senhor é glorificado, através das suas atitudes, através das suas palavras, através da sua conduta de vida. Então evite as distrações. Quando eu falo evitar distrações, é exatamente isso. Coisas que te fazem perder a noção desse caminho, perder a noção dessa jornada que você está trilhando. Amém? E o 6º lugar, priorize o reino de Deus. Quando você entende o conselho anterior, que é evitar as distrações, você começa a entender o que é prioridade para a sua vida. E a minha oração
é que a minha prioridade, a sua prioridade, seja o reino de Deus. Fale do Senhor, proclame as boas novas, viva pela causa do Evangelho, ajude o próximo, ame o próximo. Tudo que você fizer, seja para glorificar o Senhor. Então priorize o reino de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Amém? E o último conselho para a gente finalizar esse vídeo é procure uma igreja, se congregue. Isso é importante para você obter ajudas de pessoas do corpo de Cristo que estão na mesma caminhada que você, trilhando a jornada da vida. Pessoas com mais experiência, de repente, que podem te ajudar. Não tente fazer as coisas pela sua força, pelo seu pensamento, pela sua vontade. Busque ajuda, esteja com pessoas que têm o mesmo propósito, que servem o mesmo Deus. Amém? Então, procure uma igreja. Se você ainda não congrega em alguma igreja, eu sei que agora está difícil por causa da pandemia, mas esteja conectado em algum lugar, online, em alguma igreja onde a palavra de Deus é dita, onde a palavra de Deus é prioridade, onde a Bíblia realmente é usada como regra de fé, de conduta. Procure uma igreja. Qualquer dúvida que você tiver sobre isso, como eu falei, escreva aí abaixo nos comentários, que eu estou aqui pronto para te ajudar a trilhar junto comigo essa caminhada, essa jornada de vida com Cristo Jesus, esse relacionamento que nos gera esperança, nos enche de esperança. E para finalizar, eu quero finalizar com um versículo que está em Tito, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança de vida eterna. Eu vou repetir. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nós tornemos seus herdeiros, tendo a esperança de vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo 7. Tudo tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com Ele. Pela sua graça, somos justificados. Pela sua graça, somos reconciliados com Deus. E pela sua graça, nos tornamos herdeiros com Cristo. Entenda que Deus não tem netos. Deus tem filhos. E como filhos, nos tornamos herdeiros da promessa, como Cristo, de uma vida eterna. Como eu falei, essa vida que a gente está vivendo, ela tem um fim. Ela tem um prazo de validade. E depois disso? Depois disso, nós teremos vida eterna com Cristo. E eu entendo, isso é uma forma de eu pensar, que a vida eterna começa agora, aqui. Nessa nossa jornada de vida é que começa a nossa vida eterna. A nossa vida de adoração, a nossa vida de relacionamento com Cristo, a nossa vida de práticas e condutas honestas, corretas, pensamentos e palavras que sejam bênção para as pessoas. A vida eterna começa aqui. Amém? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. Que Deus continue te fortalecendo, continue te dando força, a graça, que Ele seja o motivo e a razão da sua vida e que você possa trilhar essa jornada na certeza de que, no final, você combateu o bom combate, guardou a carreira, cumpriu a carreira que foi proposta e guardou a fé. Amém? Se você ainda não é inscrito, então, nesse canal, clique agora, se inscreva, toque no sininho, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para você espalhar esperança. Seja um missionário nas redes, tá? Eu conto com isso e quero que você tenha aí um dia abençoado, uma semana abençoada, e quarta-feira estamos de volta com mais um toque de esperança. Que Deus te abençoe.